Olá, amante da literatura. Eu sou o professor Átila Almada, este é o canal da Almada Consultoria e nós vamos para a segunda parte da nossa comemoração de um grande aniversariante da língua portuguesa, o nosso poema épico Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, que neste ano de 2022 completa joviais 450 anos. Se você não assistiu a parte 1 dessa conversa, assista no link fixado aqui abaixo, porque você vai ter uma ideia do que estava acontecendo em Portugal e de quem era Luís Vaz de Camões. Depois que você assistir a parte 1, você volta para cá, combinado? Feito, então vamos lá. Antes de começar as partes, os trechos da obra, eu quero contar algumas curiosidades interessantes para você ter ideia da monumentalidade, da grandiosidade de Os Lusíadas. A obra tem nada menos do que 1102 estrofes, e cada estrofe é um conjunto de versos, então ele tem 1102 conjuntos de versos. Quantos versos tem em cada conjunto? 8. Você multiplica 1102 por 8, você tem 8.816, vou repetir, 8.816 versos, todos decassílabos, ou seja, todos com o mesmíssimo número de sílabas poéticas, além de um esquema fixo de rimas. Não foi fácil, por isso que eu disse no vídeo anterior, é uma obra grandiosa, mas eu deixei essa pequena curiosidade para esse comecinho da nossa segunda parte. Bom, é importante você saber também que, embora Portugal fosse um país católico, religião oficial, tá? Não era país laico, o catolicismo era religião de Estado, Os Lusíadas é uma obra que mistura elemento cristão com elemento pagão. Aí você vai falar, bom, mas Camões era o quê? Camões era católico. Só que tem um detalhe, qual é a finalidade dos Lusíadas, sobre a qual a gente conversou no nosso último encontro? Não é exaltar a bravura, a grandiosidade, a coragem do povo português? Bom, se eu tenho bravura, se eu sou corajoso, se eu sou grandioso nos meus atos, eu obviamente preciso vencer vários inimigos. Se fosse uma batalha apenas contra um Deus que é onipresente, onisciente, bondoso e misericordioso, que é o Deus católico, não faria muito sentido. Então Camões recorre à mitologia greco-romana porque lá os deuses brigam para valer, tem ira, tem inveja, um sacaneia o outro, né? Tem disputas por poder acirradíssimas e elas se refletem inclusive na viagem dos portugueses. A parte ficcional da obra, a parte que Camões cria, tem a ver justamente com os deuses que queriam que os portugueses não chegassem à Índia, que todos os barcos afundassem, e aqueles que efetivamente protegeram os bravos navegantes lusitanos para que cumprissem sua missão. Então esse ingrediente, digamos assim, da mitologia pagã, esse ingrediente apimenta a obra e faz com que a obra tenha um caráter ainda mais heróico, uma cara ainda mais de exaltação ao povo português. Bom, vamos começar então hoje analisando duas passagens. Uma passagem do canto 1, você fala canto, Átila, mas eles cantavam? Não, eles não cantavam. É que a epopeia é um longo poema narrativo. E os capítulos neste longo poema narrativo, na epopeia, se chamam cantos. Então hoje nós vamos ver uma passagem do canto 1 e uma passagem do canto número 4. Lembrando que Os Lusíadas não segue a ordem cronológica, ok? O poema não começa com os portugueses saindo de Lisboa. O poema começa com uma proposição, uma invocação de Camões às musas, as Tágides, né, que são as ninfas do Rio Tejo, em lugar da musa antiga, então as musas que inspiram os portugueses. E aí ele faz várias considerações já a respeito da viagem dos portugueses, enfim, para lá no canto 4 chegar à partida, ok? Então vamos para o canto 1. No canto 1 eu separei o trechinho Cesse tudo que a musa antiga canta. Por que esse musa está em maiúsculo? Porque é uma referência específica. A musa a quem se refere Camões, a musa antiga, é Calíope. Calíope é a musa grega responsável pela poesia. De um total de 9 musas, Calíope é responsável pela poesia heróica. Então, cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor, o valor dos portugueses, mais alto se levanta. Vamos ver como começam Os Lusíadas? Trouxe aqui as 3 estrofes iniciais que dizem assim: as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca de antes navegados passaram ainda além da Taprobana em perigos e guerras esforçados mais do que prometia a força humana
e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Veja o começo: as armas e os barões, os escudos portugueses, os símbolos da pátria, deixam o ocidental praia-lusitana, ou seja, o extremo oeste de Portugal, onde está o Oceano Atlântico, e se lançam a mares nunca antes navegados, ou seja, estabelecem justamente a primeira rota marítima para a Ásia. A Taprobana é uma parte do que hoje é o Sri Lanka, mas na época era uma parte da Índia, uma parte que era constituinte de um grande país, né, como eles chamavam, das Índias, ok? Mas hoje faz parte do Sri Lanka. Então, passaram ainda além da Taprobana, ou seja, rasgaram os limites, romperam os limites, enfrentando perigos, guerras, combates com o mar, combates com criaturas horrendas, como Camões vai narrar aqui. Claro que as criaturas horrendas elas são ficcionais, e edificaram um novo reino, ou seja, levaram a bandeira portuguesa para mais distante, lá no meio da gente remota, lá numa distância até então inimaginável. Do que mais ele vai falar? Bom, também vai falar as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas, de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se tanto me ajudar o engenho e a arte. Então ele já faz aqui na segunda estrofe um adendo. Olha só, eu não vou falar só da navegação de Vasco da Gama. A navegação, claro, ela é importantíssima, é o protagonismo da obra, mas Camões vai colocar também nos Lusíadas partes da história de Portugal, dos grandes reis, dos reis que tiveram importância para a constituição e a afirmação do reino português, por meio da expansão territorial, a conquista do império, mas também por meio da fé. Então, a fé e a conquista permitiram a Portugal expandir-se, tornar-se um grande país, expulsar os seus inimigos, notadamente as invasões mouras que entraram na Europa, e, portanto, quando ele fala aqueles que se libertam da lei da morte, ele diz respeito àqueles que se tornam imortais, corpos que morrem, mas figuras que, pela sua importância histórica, são imortais para os portugueses. Ele diz que quer falar de todos estes, cantar todos estes, espalhar por toda parte, se tanto lhe ajudarem o engenho e a arte, ou seja, se as musas da arte o inspirarem, se ele tiver engenho, talento, competência, cuidado, capacidade criativa para falar sobre isso. E aí vem aqui uma terceira estrofe que é muito interessante, em que ele pede para que os grandes da história parem de cantar, parem de falar das suas grandes conquistas, porque ele vem com um valor ainda maior. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram, que eu canto, peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Camões não é fraco, não. Então, olha, cessem do sábio grego e do troiano, ou seja, cessem as conquistas gregas, cesse a conquista da Guerra de Troia, não vamos falar mais de Ilíada, não vamos falar mais de Odisseia, deixa Homero para lá. Deixa para lá também os dois grandes conquistadores, os dois maiores imperadores em termos de conquista de Roma, Alexandre o Grande e Trajano. Nada de Ilíada, nada de Odisseia, nada de Alexandre, nada de Trajano, porque o peito ilustre lusitano, o orgulho de ser português é maior. Porque Netuno, o deus do mar, e Marte, o deus da guerra, se curvaram à força, à bravura e à valentia dos portugueses, a quem Netuno e Marte obedeceram. Portanto, Calíope, deu para você. Chil, fica quietinho aí, cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto, o valor do povo português, o valor da bravura portuguesa, o valor dos heróis portugueses se levanta. E é justamente este valor que Camões vai cantar em sua obra. Agora nós vamos para o canto de número 4, ver como efetivamente começa essa viagem. Os portugueses estão na Praia do Restelo, em Lisboa, prestes a partir para sua grande empreitada. Eis que na Praia do Restelo aparece um velho. Bom, mas por que um velho? Qual é a importância da figura de um velho? Um velho, como vai dizer o eu lírico, de aspecto venerando, ou seja, venerável, um velho que se mostra com aspecto honrado por ser, inclusive, uma pessoa de mais idade, portanto, mais sábia, com mais conhecimento do mundo, mais conhecimento das coisas que cercavam o mundo e as pessoas. Esse velho,
quando se espera que vá desejar boa sorte aos portugueses, ele na verdade faz o contrário. Ele desce a lenha nos portugueses, diz que eles são arrogantes, pretensiosos, gananciosos, que vai dar tudo errado, que todo mundo vai morrer, e pela glória de mandar e pela cobiça, eles vão perecer e deixar chorando as suas famílias e deixar chorando o seu país. Agora, venha ler comigo e entenda, será que esse velho tem um aspecto negativo na obra? Então quer dizer que de uma obra tão positiva tem um personagem que destoa? Vamos entender isso? Vem cá. Mas um velho de aspecto venerando, que ficava nas praias entre a gente, postos em nós os olhos, meneando 3 vezes a cabeça descontente, ou seja, fez isso aqui, ó, 1, 2, 3, a voz pesada um pouco alevantando, que nós no mar ouvimos claramente, com um saber só de experiências feito, tais palavras tirou do esperto peito. Esperto com X mesmo, né? Um peito experiente. Ó glória de mandar, ó cobiça desta vaidade a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça com a aura popular que honra se chama, que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama, que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas. Aí você vai falar, nossa, mas o velho estava bravo com os portugueses, né? Ele disse que eles eram apenas seres com muita cobiça, vaidosos, uma glória vã, uma glória vazia. Eles só queriam mandar, eles só queriam ser importantes, mas eles iam se dar mal, porque essa vaidade era uma fraude, a fraude de se fingir honrado só para ser popular. Sabe aquela coisa assim, só para ganhar um like, só para ganhar uma curtida? Eles só estavam fazendo isso em troca da curtida da época, que era o aplauso do povo. Nossa, como eles são maravilhosos. Nossa, como eles fizeram algo diferente. Mas ó, acontece que se você está fazendo isso, português, o castigo da justiça vem e vem a cavalo e vem rápido. Portanto, vocês vão castigar as pessoas que os amam, isso vai dar errado, e vocês vão experimentar a morte, o perigo, a tormenta, o sofrimento, e serão cruelmente dizimados pelo mar. Bom, diante disso, esperava-se que os portugueses falassem, então a gente não vai, então, pera lá, vamos conversar, não é bem assim. Os portugueses foram teimosos e foram. O que isso mostra? Que o velho estava errado, exatamente. O velho, que representa a sabedoria, o respeito, a experiência, errou, porque nem a experiência de um velho de aspecto venerando era grandiosa o suficiente para barrar os intrépidos e corajosos navegadores. Portanto, o episódio do Velho do Restelo, ao contrário do que uma leitura rasa indicaria, ele não vem para jogar água no vinho dos portugueses, ele não vem para pichar o acontecimento. Ao contrário, ao tentar criticar, ao pichar o que eles estavam fazendo, o velho acaba, pelo aspecto geral da obra, exaltando esses portugueses. E por que ele exalta os portugueses? Porque eles começaram vencendo aí uma espécie de praga de um velho, assim como venceram o mar, venceram os deuses. Então a fala deste velho é, apesar de contrária, uma fala que exalta. Ela não exalta pelo elogio, mas ela exalta pela crítica, porque apesar de a crítica ser tão ferina, os portugueses venceram a crítica, venceram a lógica e venceram até os deuses para conseguir confirmar a sua conquista, para chegar às Índias e estabelecer a rota marítima. Estes foram os 2 primeiros momentos de Os Lusíadas. Na semana que vem eu volto com mais 2. Se você gostou do vídeo, por favor, não se esqueça, deixe o seu like, avalie o vídeo positivamente, isso é importante para o canal. Se você quiser mais informações, tiver dúvidas ou sugestões de pauta, nosso direct do Instagram é @almadaconsultoria ou nosso e-mail almada. Não se esqueça do ponto, almada.consultoria@gmail.com. Antes de me despedir, eu peço eventuais desculpas por alguma interferência externa. Acontecem algumas coisas aqui no meu bairro que eu não tenho como prever, mas o intuito de fazer o vídeo para vocês é maior e eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.